Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro AlumbraCast. Eu sou a Marina. Eu sou o Pedro. E eu sou o Yuri Flagrari, tá? A gente está aqui hoje para discutir um assunto que surgiu dos nossos últimos encontros semanais, e esse assunto tem a ver com world building, criação de mundos. Yuri, Pedro, vocês assistiram um filme que eu recomendei para vocês, que é um dos meus filmes favoritos, Annihilation, Aniquilação, na versão brasileira. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm aí para comentar sobre construção de mundos, sobre como a linguagem, como os personagens, o tema, absolutamente tudo se constrói numa tessitura única dentro desse filme. Eu assisti o filme ontem e, meu Deus, que filme... Eu não sei, eu quero dizer assustador, ele é perturbador. Para mim foi Perturbador. Sabia. ele foi muito perturbador. Ele tem 1 milhão de elementos que me deixam bem perturbado mesmo. Principalmente aquela imagem final, pode dar spoiler, né? Mas aquela imagem final do Shimmering assumindo forma humana é um negócio estupendo, assim. Tô meio abalado até agora. Bom que tá fresco na memória. Mais fresco do que eu queria. Conseguiu dormir de noite? Dormir? O que é isso, cara? De luz acesa. Bom, eu assisti já tinha muito tempo. Eu assisti o filme quando ele saiu. Na verdade, eu percebi que as pessoas ficaram divididas quando o filme foi sair, porque uma galera odiou o trailer e achou boring, e uma galera amou o trailer e achou foda. Eu tava nessa segunda opção. E, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso conhecer mais sobre isso. E fui atrás do livro. Eu li o livro, tipo, meio que na época que o filme estava saindo. E acho que quando eu vi o filme, eu ainda não tinha terminado de ler o livro. O primeiro, né? Não li todos. E aquilo me impactou tanto que eu acabei escrevendo até um conto, de tanto que eu gostei. Mas foi perturbador também, como o Pedro disse. Acho que o filme me impactou mais que o livro, mas eu não posso falar pelo livro como obra conjunta, porque como eu não li tudo, eu não sei como ele termina. Mas eu achei o filme mais poderoso, mais cinematográfico mesmo, assim. Eu achei muito legal. Eu acho que, assim, falando um pouco de técnica ali, eu achei muito legal toda a questão da CGI, como eles fizeram, achei muito bonito. E, claro, isso dentro de um filme colabora muito para o que a gente vai falar hoje, né, de construção de mundo, porque uma CGI mal feita te tira imediatamente da história, né, cara? Pelo menos, eu olho uma CGI mal feita e eu começo a prestar atenção na mídia e não exatamente na história. E eu esqueci que eu estava vendo um filme. Mesmo com monstros bizarros e luzes de outro mundo surgindo, eu não vi o tempo passar. Foram 2 horas muito ligeirinhas. Quando se trata de audiovisual, é realmente isso, né? A questão dos efeitos visuais, se for uma coisa muito mal feita, te tira completamente dessa imersão que você entra. E eu digo mais, eu acho que se for muito bem feito também, acaba sendo um pouco... Atrativo. Isso te distrai, né? Tira a sua atenção daquilo que é a história de verdade, né? Então acho que ele encontra um bom equilíbrio. Uma coisa que eu acho uma pena foi que o filme veio para o Brasil direto para TV, né? Tipo, lá fora, nos Estados Unidos, ele teve a premiere em cinemas. Deve ter sido uma experiência incrível para quem pôde ver. Mas a gente só pôde ver na TV. Que louco, por que só veio pra TV aqui? O filme é bom pra caralho. É porque a Netflix, né? Foi um lançamento, tipo, direcionado para TV. Foi considerado filme B, né? Só que assim, aí tem toda uma lei, eu não sei se é por isso, mas eu sei que tem toda uma lei nos Estados Unidos que para um filme concorrer a certos prêmios, ele tem que ser lançado no mínimo domesticamente em cinema. E aí, tipo, a Netflix, para ela poder concorrer com esse e outros filmes em cinemas, ela faz o lançamento simultâneo. Ela faz, tipo, nos cinemas domésticos e faz, tipo, internacionalmente na TV, fraga. Falando da narrativa em si, saindo da questão de ser um filme, ser audiovisual, quando vocês primeiro assistiram, primeiro tiveram contato com a história, vocês fizeram essa ligação da construção de mundo com a criação dos personagens, com literalmente a personalidade de cada um, as motivações, vocês fizeram essa conexão logo de cara? Bom, eu acho assim, isso é uma visão particular, né? Eu acho que a Aniquilação ele tenta trazer 3 temas em debate, principalmente, que seriam duplicação,
aniquilação e mutação seriam tipo os 3 temas que ele debate de maneira até intrínseca assim entre eles. Chega a um certo ponto, é difícil de distinguir a diferença entre eles. Mas eu acho que é muito curioso e muito impressionante como assim, eu estava até comentando com um amigo ontem que ele me perguntou um pouco sobre o que é premissa de design, né? Na hora que a gente está falando, o princípio de design, aliás, quando a gente está escrevendo uma história. E eu resumi para ele que um método para contar a história. É a forma que você vai fazer com que a mudança, né, a jornada que o seu personagem está sofrendo de maneira interior, como é que isso vai ser refletido no exterior. E eu acho incrível como é que a Aniquilação conseguiu reverberar isso em todos os sentidos. Tipo, o world building é a jornada interna é o world building, os temas que estão sendo tratados, eles estão ecoando em todos os personagens e também estão ecoando nas criaturas do enredo, estão ecoando no pacing da história, tipo, tudo é um reflexo do tema. E o que para mim é incrível, assim. E inclusive, ao longo da narrativa, que os temas vão talvez mudando ou sendo ajustados ali o argumento moral neles, o mundo também está refletindo essas mudanças desses temas, desses argumentos morais. Enfim, achei, assim, sem palavras, achei um trabalho realmente genial que foi feito por trás aí da equipe técnica. Eu achei engraçado, assim, que quando a Marina sugeriu o filme, né, antes de assistir eu fui fazer um pouquinho da lição de casa, eu fui ler sinopse, né, fui ver um pouquinho mais sobre o diretor. E eu sem querer esbarrei com uma entrevista que ele dá sobre esse filme, dizendo que as camadas de mensagens que ele tinha deixado intrínsecas no filme, elas eram tão profundas que provavelmente a maioria dos espectadores não ia entender tudo que ele queria dizer com a construção de personagens, o enredo e tal, né? Então eu já fui pro filme com um olhar um pouco mais crítico do que normalmente eu vou. E eu achei legal que depois eu fui confirmar isso, né? Eu fui pro filme ali, quando começa a primeira cena, já tem ali a personagem principal, a Lina, que ela é uma bióloga, falando sobre células cancerígenas. Então eu já fui com aquela ideia assim, tá, eu vou prestar atenção nisso, naquilo que ela falou e tudo mais. E é engraçado ver como, e depois mais tarde, que eu falei, eu fui confirmar se eu estava certo ou não, né? Existe muito dessa temática de autodestruição, que nem você falou de aniquilação, né, mas de autodestruição. Todos os personagens, eles são construídos de maneira a deixar claro para o espectador ali que eles são autodestrutivos, que eles não têm muito a perder, né? A gente tem alguns exemplos mais claros, como a menina que sofria problemas de depressão, ela se cortava para se sentir viva. A gente vê como uma delas, ela de fato tem câncer, ela entra naquela jornada porque ela não tem mais nada a perder, literalmente. A própria protagonista, ela se coloca em determinadas situações de perigo sem prestar atenção na própria saúde, na própria segurança. E todas as situações, elas vão se encaminhando para essa construção para a construção desse conceito de autodestruição, né? E eu achei muito legal como todas as coisas elas são construídas, não só os personagens, mas o mundo, já que a gente está falando de world building, o próprio mundo ele é construído em torno desse conceito. Então eu achei bem massa. Para quem está ouvindo e não chegou a assistir o filme, ou assistiu e não lembra, a construção do mundo superficial, o que aparece, o que aparenta na tela é o seguinte: a história se passa no planeta Terra, e em certo ponto do globo existe uma missão, algo que ninguém entende o que está acontecendo muito bem. Tem forças especiais do exército analisando o que se passa. Esse local é o que eles chamam de Shimmer, que dá para traduzir isso, um escudo? Brilho em português, eu procurei isso hoje. Brilho? Eles chamam de brilho. É como se fosse uma cúpula brilhosa que começa a crescer, ela cresce constantemente. E um ponto de conflito que começou essa cúpula, esse brilho, que eles chamam na versão brasileira, aconteceu dentro de um farol naquela região. Essa cúpula vai se expandindo, e dentro acontecem coisas que ninguém entende, e todo mundo que entra lá dentro para estudar o que está acontecendo, tentar coletar amostras e por aí vai, não retorna. Então, essas mulheres cientistas, esse grupo de mulheres cientistas, são mais um desses grupos de soldados que entra para estudar o que está se passando dentro desse shimmer, desse brilho, dessa cúpula. Lembra muito, inclusive, a iridescência de uma bolha de sabão, eu diria, né? A coisa que eu lembro na hora, assim, quando eu vejo. Verdade, a questão visual lembra bastante a construção de uma bolha de sabão. As cores e tudo mais.
Enfim, e quando essas mulheres entram dentro deste brilho, dentro deste escudo, para ver o que está acontecendo lá dentro, estudar e pegar amostragens do que está se passando, esse mundo dentro é completamente distorcido em relação ao mundo do lado de fora. A realidade ela é muito mais florida, as coisas começam biologicamente a serem estranhas. As flores se replicam de maneiras diferentes, diversas espécies de flores nascendo de um pé só, ou animais sendo híbridos, coisas inexplicáveis. E aos poucos essas perturbações vão sendo muito maiores. No início era só uma flor, depois os animais híbridos, e depois, aos poucos, as próprias pessoas começam a se mutar e a refletir esse universo dentro da cúpula. Então, esse é o universo superficial visível da história. De tudo se refletindo, de tudo mutando e, de certa forma, tudo se destruindo nesse processo. Como é engraçado, né? Que eu acabei de comentar como um dos conceitos do filme é autodestruição, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de uma fala da Lina em que ela responde o médico que está interrogando ela, né? Porque o início do filme é um médico interrogando ela sobre o que tinha acontecido lá dentro, porque aparentemente ela é a única que conseguiu sair lá de dentro. Então, o cara pergunta, parece coisas de pesadelo, né? E ela diz, não, nem sempre. Às vezes era muito bonito. Então, o que acontece? Uma ideia que eu tive como espectador no filme é que nem todas as coisas ali dentro elas estavam, de fato, só relacionadas à autodestruição, mas também a renascimento, né? Porque a gente tinha ali uma reconstrução de conceitos super básicos, como, por exemplo, certas plantas elas não podem ter um gene X, né? Ou crocodilos não podem ter essa camada aqui de dentes, ou plantas de diferentes espécies não podem crescer do mesmo caule. Todas essas coisas a gente encontra dentro da cúpula do brilho. Então, não era só um processo de desconstrução, mas também de reconstrução. A gente tem ali todo um processo de desconstruir o que já era tomado como certo, depois reconstruir de uma maneira completamente nova. E a autodestruição, ela é parte disso, mas também pode ser o oposto disso, né? E muitos personagens ali, eles parecem que passam por um processo de reconstrução. Uma das meninas mesmo, ela parece que, pelo menos ao meu entender, uma coisa quase simbólica, assim, ela meio que se refaz, ela renasce como parte da natureza dentro da cúpula, porque ela tem literalmente plantas crescendo de dentro para fora do corpo dela. E ela está em paz com isso, né? Como se ela entendesse que o que ela era antes não era tão bom quanto o que ela pode ser a partir de agora. Era o que eu tinha falado antes, né? De um dos temas, dos 3 temas, né? Era tipo, seria como é que fala? Duplicação, autodestruição e, por último, mutação, né? Acho que tudo isso que você falou aí cai um pouco nesse esquema da mutação. Todos eles mutam no final, né? Acho que a analogia que aparece no começo do filme é tipo o resumo. Se você precisar de uma cena para resumir a aniquilação, para mim, é aquele momento em que ela aparece mostrando a duplicação de uma célula de uma célula cancerígena, de uma célula de tumor, né? Que é um mecanismo de propagação da vida, mas é um mecanismo de propagação da vida de destruição, né? Quando a gente tem uma célula cancerígena no nosso corpo, ela acaba se tornando uma força de destruição, né? E mais, né? Tem uma fala que eu não lembro se é da Lina ou se é de alguma das outras, né? Porque todas são biólogas, então qualquer uma delas pode ter sido. Mas que fala que nós somos programados para autodestruição, né? Existe uma falha celular nossa que, teoricamente, a gente poderia viver para sempre, mas existe uma falha na replicação da célula que faz com que essa informação vá se perdendo ao longo do tempo, o que causa envelhecimento, que causa que a gente, né, acabe indo ao óbito, né, a gente acabe morrendo. Então, é muito curioso pensar que o cenário inteiro de aniquilação é como se fosse uma representação visual de um tumor, talvez, né? De tipo assim, dessa mutação das células que são saudáveis se tornando coisas novas e que em certo momento vão decair, né? Vão se tornar coisas que não são mais o que elas eram antes. Enfim, a gente poderia ficar aqui, acho que falando a noite toda, de tantas maneiras que se expressa esse tema. E não à toa aquela cena é a primeira do filme, né? Dela falando sobre a Exato. célula se dividindo. Sobre essa questão da destruição, a gente tem que ver que a gente também está olhando do ponto de vista humano, né?
todas essas questões de quebra de leis biológicas e morte no ponto de vista nosso. Não talvez no ponto de vista do planeta, de uma nova espécie surgindo, de novos modos de existir surgindo. Isso é uma renovação para olhando por outros parâmetros, por exemplo, biológicos, ambientais, do planeta como um todo, como um sistema todo. O humano mostra um fim, mas talvez para a natureza mostre um recomeço muito melhor, talvez. Tem essa questão também do ponto de vista. Sobre os outros níveis de representação dentro do filme, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre a tatuagem da Lina, a personagem principal. Ela tem como se fosse um Ouroboros, a cobra correndo atrás do próprio rabo, no braço esquerdo, se eu não me engano. É um pouco modificado, porque ele é feito como se fosse um número 8. E tem alguns detalhes aí que em alguns momentos essa tatuagem está ou não está no braço, e talvez isso altere alguma parte, um pouco a compreensão da história em si. Mas, de modo geral, o simbolismo desse Ouroboros também conversa muito com esse tema. Porque a tal da cobra correndo atrás do próprio rabo, não só como autodestruição, mas também como tudo é cíclico, tudo de alguma forma recomeça. Para recomeçar, para ser recriado, o velho precisa acabar, precisa ser destruído. Então, como até nesses pequenos detalhes de onde aparecem essas pequenas simbologias, tudo conversa com o tema e tudo conversa com a construção desse mundo. E eu acho muito legal, Marina, que se a gente pegar o simbolismo, por exemplo, da cena final, em que até que isso é um pouco diferente no livro e no filme, eu até gosto mais da versão do livro, né, que ela entra pro farol no filme, e no livro é um outro lugar completamente diferente, que se chama Torre, que na verdade é uma torre debaixo da terra, né, que ela desce, mas enfim. Nesse momento em que nos dois momentos ela desce para baixo da terra, né? Debaixo do farol existe aquele túnel também, mas aí já é um túnel um pouco diferente do que é descrito no livro. Mas independente disso, o renascimento dela acontece, né? Esse momento em que ela a gente provavelmente ainda vai falar com detalhes disso, mas esse momento em que ela sofre uma transformação, né? Que ela entra em contato com essa nova forma de vida, ou nova forma de, não sei, de existência, e se ela sai de lá de dentro como outra pessoa, eu acho que o símbolo de entrar debaixo da terra e sair de debaixo da terra também é um símbolo muito forte de renascimento, né? A gente tem isso aí, tipo, a gente tem isso espalhado em milhares de mídias, várias e várias vezes. Então, é muito curioso como é que o filme trabalha com muitas e muitas camadas de simbolismo. Tipo, uma das coisas que eu gostei também foi que, por exemplo, tudo é uma duplicação, tudo é uma cópia, tudo é uma cópia que às vezes foi modificada em certo ponto. E isso é expresso até em coisas básicas. Por exemplo, dentro do brilho, dentro do streamer, as ondas de rádio não conseguem propagar para fora, elas são refletidas para dentro. Então, tudo é reflexo nesse mundo. É uma coisa incrível, assim, como é que eles conseguiriam, até nos menores detalhes, te lembrar que tudo ali é um ambiente distorcido e refletido, sabe? Até como se fosse uma Alice através do espelho, talvez. E a gente vê muitos pequenos detalhes ao longo do filme que lembram a gente de que essa é uma das temáticas, né? A duplicação, o reflexo. E eu falei para vocês, né? Quando a Marina me sugeriu o filme, vocês começaram a falar sobre isso. E eu disse, vocês estão me tornando minha visão meio imparcial, né? Então eu comecei a ver o filme já prestando atenção nessas coisas também. E dá para ver desde o início, assim, como detalhes técnicos colocam a narrativa nesse patamar. Por exemplo, assim, a gente tem ali justaposições de imagens entre a Lina e o Kane logo que eles se veem no início do filme, um sentado de frente para o outro. Depois, lá adiante no filme, a gente tem de novo uma repetição da mesma cena em que tá só o Kane, não tem mais a Lina, né? E é só isso, no meio do filme, solta essa cena, 2 segundos, volta pro filme, uma coisa para refletir a respeito de cadê a outra metade e tal, talvez. Mas ao longo de todo o filme a gente tem ali reflexos no espelho, reflexos no vidro, através da água. Isso, a água, inclusive, sim, acontece acho umas 2 ou 3 vezes, no final, principalmente. Então, o tempo todo. Inclusive, acho que tem uma cena do copo de água, que eles bebem água.
Eu não lembro. Como é que foi isso? Tem muito tempo que eu vi. Dois momentos. Tem esse momento que o Pedro acabou de falar, que tá o marido da Lina e ela sentados um de frente pro outro. E quando ele tá tentando. Aliás, ela tá tentando exigir uma explicação dele, ela desiste, senta na frente dele e alcança a mão dele para segurar a mão. Só que entre eles tem esse copo d'água. E o reflexo do copo d'água acontece de tal forma que parece que quem tá estendendo a mão é ele, não ela. Então fica esse contraponto de o que está acontecendo ali no meio através do copo d'água. Também, cronologicamente, mas no final, quando a Lina já está de volta para o nosso mundo, para fora do shimmer, do brilho, ela tem um copo d'água ao lado dela, enquanto o general lá está fazendo todas as questões de o que tinha lá dentro, quem voltou, quem não voltou, o que aconteceu. Então também, ela tem um momento que ela alcança o copo d'água, e se eu não me engano, a tatuagem dela também reflete de ponta cabeça, traz o copo d'água. Que legal. Não Em lembrava todos disso. esses pequenos detalhes mostra isso. Eu acho legal nessa cena, Marina, que assim, né? Acontece a mesma coisa que aconteceu no início. O Kane, no início do filme, ele pega um copo d'água e toma. E quando ele termina de tomar e tem o take dele colocando o copo de volta na mesa, a gente vê sangue saindo na água. Então, a cena ela foi super construída para marcar a gente, porque lá no final do filme, a gente tem a mesma cena dela pegando o copo e levando a boca. Quando ela tira o copo, você já tá olhando pro copo esperando que vê sangue, alguma coisa do tipo, né? Não, você não vê sangue. Você vê, na verdade, ali a água se dividindo em dois como se fosse uma célula, que é outra cena que também é repetida o tempo todo no filme, células se separando, né? Então, traz de novo essa ideia de que o filme ele tá te mostrando que as coisas não são mais como antes, as coisas elas se transformaram, elas passaram por um processo de destruição e recriação. Então, o que tu estava esperando não é mais a mesma coisa. Que depois leva à última cena do filme, que de fato os dois personagens já não são mais as mesmas pessoas de antes, né? Literalmente. Acho uma experiência de leitura, particularmente, muito mais rica, essa leitura do filme depois de saber desses detalhes. Porque daí você começa a assistir a narrativa dele, cena a cena, relação a relação entre os personagens, as motivações, e você começa a relacionar com o tema central. Quando você assiste a primeira vez, você ainda não entende muito bem o que está acontecendo. Sabendo desses detalhes e assistindo uma segunda, até talvez terceira vez, eu pelo menos gosto de assistir um monte de filme repetido, você consegue perceber que todos esses detalhes, eles são propositais. Daí vai cair de novo naquilo que a gente tem falado nas nossas aulas de sábado, nos encontros de sábado. Quando você faz a sua escrita com consciência daquilo que você está colocando, você pode tanto seguir regras ou quebrar regras, distorcer regras, mas desde que seja consciente, você vai transformar a sua narrativa, você vai deixar a sua narrativa muito mais interessante. Seu leitor atento, ele vai descobrir pequenas surpresas ao longo do caminho, ou vai ver que todos os detalhes se encaixam, e quando todos os detalhes se encaixam, a obra passa de ser uma obra qualquer para se tornar quase genial. E assim, a gente tem que sempre pensar que isso não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer da noite pro dia, e se você não souber fazer o básico, você jamais vai dar conta de fazer uma coisa nessa complexidade, né? Então, tipo assim, a gente pode até almejar alcançar isso, mas acho que é o trabalho dos escritores entender o básico de como isso foi construído, né? Tipo, o alicerce dessa história, que para mim, o alicerce da história, por mais que o world building seja violentíssimo, o que porque a gente conta histórias sobre pessoas e não sobre mundos, né? A gente conta histórias sobre mudanças de personagens. No fundo é isso que a gente quer ler. E eu acho que uma das coisas que a Aniquilação faz muito bem, além de todas essas referências, simbolismos e detalhes que estão no world building, ele constrói a sua temática através dos personagens de uma maneira muito clara. Todos eles são variações do argumento do tema, né? Então, tipo, se a gente está falando, e eu não sei qual é o ponto de vista do filme, porque o filme deixa muito claro que todos nós estamos numa jornada de autodestruição, mas ele, pelo menos assim, a princípio eu não consigo pensar no ponto que ele traz sobre isso, tipo assim, que existe uma forma de reverter isso. Eu acho que talvez o argumento moral seja que o único caminho para vencer a autodestruição é através, né? Porque eu lembro que uma vez no momento do filme ela sugere que eu tenho quase certeza, agora não sei se é no filme ou no livro, mas que ela sugere que o caminho para fora do brilho é pela costa, né? Então, tipo assim, não é voltando para onde eles estavam, é atravessando. E se a gente pegar o brilho como um símbolo para essa autodestruição, eu acho que a mensagem é muito clara. É tipo assim, para você sair desse ciclo de autodestruição, você tem que enfrentar ele de frente. Você não pode tentar
você tem que chegar nesse ponto de ter resiliência para enfrentar e conseguir seguir em frente. E é muito interessante você pensar que todos os personagens estavam numa jornada de autodestruição consciente e alguns simplesmente abraçaram a autodestruição, como é o caso da menina que o Pedro trouxe, né? Que, tipo, ela simplesmente, sem dor nenhuma, abraça o fim dela, se tornando parte daquela natureza distorcida, e gente que procura a todo custo uma missão suicida mesmo, que é o caso da psicóloga, que tipo, ela foi até o final procurando uma forma de morrer, porque ela já não tinha mais nada a perder, né? Tipo, ela era uma paciente de câncer terminal, então ela não buscava tentar vencer a doença mais, ela só queria chegar no fim daquilo, ela só queria um desfecho, né? Então, assim, é muito incrível você pensar que, por mais que tenha esse world building cabuloso construído, ele não existe se o tema dentro de cada personagem não for também uma versão daquele world building e vice-versa, não for uma reverberação daquilo tudo. Com certeza, a gente até fala sempre quando tá pensando em personagens, o inimigo do protagonista, ele vai ser como se fosse uma outra versão do protagonista, ou então o aliado do protagonista também tem problemas similares, só que lida com eles de maneira diferente. Acho que quando a gente fala de world building, a gente está conectando tudo isso, inclusive com o mundo exterior. O mundo também é o reflexo dos personagens. Os personagens são reflexos entre si e no mundo. E é curioso que justamente nesse tema desse filme também lida com explicitamente reflexos. Eu queria aproveitar que a Marina falou disso e queria lançar uma pergunta para vocês, ver o que vocês acham. A gente estava, alguns sábados atrás, falando sobre a importância de forças antagônicas, né, para fazer a história se desenvolver. O que vocês acham que é a força antagônica desse filme? Que a gente não tem uma clara, ou vocês acham que tem uma clara? Será que é o Shimmering? Será que são eles mesmos? O que vocês acham? Bom, eu acho que são várias respostas, na verdade, né? O legal da ficção científica é que a ficção científica te obriga a fazer com que você trabalhe com temas muito pesados. Tipo, não é que ela te obriga, mas ela te convida. É um lugar que você pode experimentar tanto, você pode construir um mundo tão incrível que te convida a fazer questionamentos difíceis. Então, acho que, no caso, por exemplo, do antagonismo, que a gente está falando aqui no antagonismo de convicções e um antagonismo de como levar a vida para frente, ele se manifesta em aniquilação em tudo, tipo, nas pessoas, ele se manifesta nas criaturas, ele se manifesta nas decisões que os personagens tomam e nas consequências. É como se o mundo estivesse jogando contra o protagonista, que inclusive a gente pode até fazer aqui um argumento de que Aniquilação é uma distopia se a gente pegar do ponto de vista só de quem está lá dentro, né? O mundo não acabou ainda, mas ali dentro é uma distopia. E uma das características principais de distopia é essa, né? Que tipo, o mundo está contra você e você está contra o mundo. E essas manifestações de antagonismo vão aparecer em pessoas, em criaturas, em situações adversas, até climáticas em alguns momentos, que vão te forçar a tomar decisões difíceis que confrontam seus valores, ou, no caso do protagonista, sua fraqueza, né? Então, eu diria que todo mundo é. E o agente mais próximo de antagonismo, mais assim, direto, talvez fosse a psicóloga e aquela moça que eu não lembro o nome agora, que ficou doida. É a que fica doida e amarra eles na cadeira. Talvez seja a antagonista mais direta até a metade do filme. Eu acho que o primeiro antagonismo, assim, óbvio no início, é o desconhecido. É o que tá dentro, o que tá gerando aquilo, o que tá dentro desse escudo, desse brilho. E descobrir, ir literalmente atrás desse desconhecido. Só que depois vai descamando e o antagonismo eu acho que fica por conta da inevitável. É inevitável que as coisas acabem, que as coisas se destruam, que as coisas se renovem. Cada um vai enfrentar isso de uma maneira diferente, ou não enfrentar isso, escolher não enfrentar. A gente vai abraçar essa inevitabilidade. Falei certo essa palavra? Socorro. Falou. Enfim, eu acho que no final das contas esse é o grande antagonista. A gente tem, no final, nos últimos minutos do filme, a figura específica do tal do Alien, que é uma figura que não tem forma e reflete a forma humanoide, e depois até mesmo literalmente humana. Só que é tudo muito simbólico, é para ter o fechamento superficial, porque ainda assim o antagonismo é a inevitabilidade, essa questão circular. Não tem um início sem um fim anterior.
Uma das coisas que eu gostei muito, já que você trouxe o Alien, é que o Alex Garland, né, o diretor, ele deixa claro que quando ele foi criar o Alien, a primeira coisa que eu achei muito interessante é que ele resolveu contar o filme com base no que ele lembrava do livro. Ele não escreveu a história beat a beat. Isso, para mim, foi uma coisa incrível de descobrir quando eu fiquei sabendo. E porque ele resolveu tipo, uma abordagem totalmente fora do padrão na hora de adaptação, e deu muito certo, né? Na minha visão, pelo menos. E uma das coisas que ele buscou foi que fosse um alien, diferente daquilo que a gente está acostumado, porque a gente tenta trazer sempre motivações humanas para criaturas alienígenas quando a gente fala de aliens, né? De criaturas extraterrestres ou monstros, né? De sobrevivência, ele quer água, ele quer se reproduzir, né? Até o próprio filme Alien tem uma visão dessa. E é muito legal como o Alien nesse filme ele não tem um propósito, ele não tem um desejo, ele simplesmente existe, ele simplesmente se reproduz, tal qual talvez como uma... Se a gente pensar talvez que é realmente para garantir a sua perpetuação como qualquer organismo vivo, a gente pode falar que o desejo dele é esse, mas ele se multiplica, ele reflete as outras pessoas em ordem de sobrevivência, mas não é que é um desejo consciente, é um mecanismo natural. E eu acho esse conceito muito legal, se você pensar que durante o filme, isso também é um reflexo do tema, que no fundo, o que o alien quer, ou o que essa criatura quer, é sobreviver, e todas essas pessoas estão numa luta pela sobrevivência, né? Ele aprende com essa reflexão, com essa duplicidade, com essa mutação, ele aprende com os erros dos outros organismos a sobreviver, sabe? Isso para mim é incrível, assim. É mais ou menos o que a Marina falou, tipo, é o final do ciclo dos humanos na história, mas o começo do ciclo da criatura alienígena, né? É uma história sem começo e fim, é um ciclo fechado. É incrível. A gente acompanha a trajetória da Lina ali, né? O início desse problema dela e o fim desse problema dela ao sair do escudo, mas o mundo continua, né? Com certeza. Enfim, vocês têm alguma coisa a mais para comentar? Eu tenho um desafio para trazer para vocês. Na verdade, manda esse desafio. Não é bem um desafio, é tipo uma pergunta que eu quero saber o que vocês acham. A gente está falando aqui disso tudo em relação às temáticas do filme e tudo mais. E eu vi uma pessoa falando uma coisa que me deixou encucado, assim. E se a gente interpretar a história da Lina e do Ken, né, ou Caim, que eu não lembro como é que pronuncia o nome dele agora, como se fosse uma referência bíblica, o que a gente pode estar pensando também a nível de simbolismo é que é como se o Shimmer fosse um novo Éden dessa raça, né, dessa situação alienígena, dessa criatura alienígena, e que eles acabam se tornando o novo Adão e a nova Eva dessa criatura alienígena, porque no fim eles são os únicos dois compatíveis com a mutação. O que vocês acham dessa ideia? Vocês acham que faz algum sentido? Eu sei que saiu fora da nossa temática, mas eu achei divertido conversar sobre isso. Não, com certeza. Você tem alguma resposta formada, Pedro? Não, na verdade, assim, quando você estava falando, eu estava pensando, inclusive, antes de você falar do Éden, eu estava pensando em Caim e Abel, né? Porque tem toda aquela questão, assim, de dois irmãos, dois gêmeos, os dois fazem sempre as mesmas coisas, só que um faz bem, o outro faz mal, um é aceito por Deus, o outro não é. No final, um acaba matando o outro e depois é expulso, né? E dá para fazer também algumas analogias com o que aconteceu ali entre a Lina e a cópia dela, como ela acaba Inclusive, matando. Caim, se eu não me engano, ele desafia Deus, se eu não me engano, né, na história bíblica, né? E se a gente pensar que talvez se a gente fosse trazer essa referência, né, se isso realmente for uma referência, talvez a gente pode pensar como esse alienígena sendo um novo Deus da criação que está desafiando o Deus do mundo humano. Não sei, né? Igual eu tô falando, esses foram os argumentos que trouxeram. Mas eu queria trazer para discutir porque eu achei divertido. Então, vou deixar vocês falando aí. Eu tive essa leitura, assim, sabe por quê? Na segunda ou terceira vez que eu assisti o filme, eu percebi isso. Porque se ninguém saía do escudo antes, por que o Ken saiu? O marido da Lina conseguiu sair vivo. E ele sai vivo, ele tem uma conversa com a Lina, depois ele adoece, e o fato dele adoecer faz ele voltar lá para a região do escudo.
Então, a minha interpretação foi a seguinte: o Shimmer, o escudo, o brilho, estava esperando alguém sobreviver no final. E ele queria que o mais forte sobrevivesse. Era o objetivo desde o início, para que esse mais forte pudesse ir para casa, achar alguém justamente para conseguir essa futura procriação e fazer esse outro alguém também entrar no Shimmer para que essa pessoa pudesse ser o par perfeito de procriação da espécie, digamos assim. Pois é, e Então, eu acho tão legal essa ideia que alguns pontos até acabam corroborando né, essa teoria, que, tipo, acho que tem uma cena que o alien vegetal, né, tipo, numa das manifestações vegetais, naquelas gravações que a gente vê da equipe do Ken, sei lá o nome dele, acho que meio que enforca, se enrola nele de uma forma que fica até um pouco, se a gente pegar as referências de filmes de Alien, até meio sexualizada, naquele sentido de que o Alien invade o corpo através de um tentáculo ou de alguma coisa meio projetado. Vocês assistiram o filme mais recente, né? Então eu não lembro disso, mas eu lembro que a pessoa falou de uma cena assim, e que, tipo assim, como se ele estivesse tentando fecundar um espécie masculino com outro masculino e percebeu que aquilo não ia funcionar e que aí ele precisava de alguma coisa que estava de fora do brilho, que seria uma espécie feminina. Tanto que a segunda equipe de pesquisadores é toda feminina, né? Que, tipo assim, meio que a proposital. criatura meio que foi uma forma de simbolizar isso também, de estar buscando qual seria a fonte de procriação, porque só tinham candidatas femininas agora. Enfim, achei interessante. Enquanto eu assistia, eu estava prestando atenção sobre como, às vezes, determinados aspectos do mundo eles eram representados de maneira muito compacta, mas, ao mesmo tempo, dava uma veracidade muito grande. Como, por exemplo, assim, o fato da Lina ser uma bióloga, né? Então, ela analisa determinadas plantas e ela dá uma explicação, às vezes, de uma frase que te convence de determinada coisa, e aquela explicação tu aplica a muitos outros aspectos do mundo que tu ainda vai ver. E acho que a primeira vez que ela faz isso é com relação a uma série de plantas, de flores que crescem do mesmo caule. E aí uma menina diz assim, olha, ia ter um casamento aqui. Ela diz, não, mas isso não é possível. Todas essas plantas, elas são diferentes, mas elas nascem no mesmo caule. Como é que isso é possível? Em seguida, tu vê um crocodilo, que tem ali linhas de dentes que não são possíveis dentro da espécie dele. E ela abre a boca do crocodilo, analisa e fala mais uma vez, só uma frase. Ela solta aquilo ali e aos poucos, em 2 frases, tu já tem um mundo construído na tua cabeça. Um mundo em que as coisas impossíveis acontecem, né? Então, mais tarde, quando tu vê um urso com uma caveira humana, tu não acha aquilo mais tão esquisito. Tu aceita aquilo de boas. Não é um momento assim que tudo tá acontecendo direitinho, de repente aparece uma coisa inimaginável e tu fica, não, isso aqui não é possível. Tu não questiona, né, determinadas coisas que acontecem. Até porque, nesse primeiro momento em que tu é apresentado para um cantinho do mundo através de um animal normal, porque ele, fora os dentes não tinha mais nada de anomalia, né? Ou para um vegetal e tal. Depois que tu vai ser apresentado para anomalias maiores, né? Como o próprio urso distorcido, ou para flores, plantas que crescem em formato de seres humanos, e o próprio shimmer, né? O próprio farol ali, com todas as árvores de luz, etc. Então, parece que e isso é explicado dentro do próprio plot, mas também como recurso narrativo, né? Tu começa ali nas bordas da cúpula, vendo coisas que não são tão anormais assim, que te introduzem para o mundo, e aos poucos, conforme tu vai te embreando para o centro do brilho, tu vai começando a ver coisas cada vez mais complexas, mais estranhas, que tu não identificaria tão fácil se não tivesse tido uma introdução razoável lá no início. Eu acho que foi um recurso muito legal para tornar todo mundo verossímil, né? Com certeza, desde a primeira fala dela sobre as células, lá quando a bióloga está dando a aula, as 2, 3 frases que ela diz ali é o resumão do filme. E depois, dentro do Shimmer, ela fala isso sobre as plantas, biologicamente, e tu aplica aquela fala ali sobre tudo que vai ver dali em diante. Então, diálogo conciso, muito bem construído, uma boa pesquisa, bem costurado junto com a personalidade da personagem, tudo isso tá ali para deixar o mundo mais verossímil e muito mais intrigante. Pois é, eu lembro também de uma outra cena, agora que você falou ali de diálogos, né? Tava pensando assim numa outra cena em que a Shepard e a Lina, elas andam num caiaque. Tem 2 caiaques. Um caiaque tem 3 pessoas, no outro caiaque tem a Lina e a Shepard.
E a Shepard, de maneira muito concisa, apresenta todos os personagens que a gente não conhecia direito antes. A gente tem pequenos detalhes, né? Logo que as outras mulheres elas são apresentadas, a gente sabe que uma ela é latina, porque ela tem um sotaquezinho diferente. Mas a gente sabe em seguida que ela é lésbica, porque uma delas comenta, mas você tem que dar em cima de todas elas, né? Aí você já sabe, opa, ela é lésbica, ela é uma pessoa mais descontraída, ela é quem se aproxima da Lina para fazer amizade, né? Então, pequenos fragmentos de diálogo que já te introduzem muito da personalidade das pessoas. Tem essa cena do caiaque em que ela dá um resuminho da vida de cada uma, e depois antes disso, tem uma cena num refeitório ao ar livre, em que elas estão lá conversando e em pequenas frases, que não são aquelas frases clichê do tipo, essa é a fulana, ela se formou nisso e isso é especialista naquilo. Não são frases clichês assim, são frases do tipo assim, essa aqui é espertalhona, né? Ela sabia que você era bióloga, não sei o que, não sei o que. Então, tem pequenos trechos de diálogos que vão te colocando quais são os comportamentos dominantes dos personagens, ou então qual é o passado desses personagens, por que eles estão ali, quais são as motivações que eles têm. E isso é importante porque a gente viu, sei lá, 1 ou 2 sábados atrás, como é essencial que numa narrativa a gente não deixe o espectador com a impressão de que o personagem começou a existir no momento que o filme começa. Mas que existe um background, existe uma outra história que aconteceu antes que levou eles até aquele ponto. E acho que essas 2 cenas ali no refeitório, lá acho que é um navio que eles estão? Eu não lembro É onde um é que eles estão. caiaquezinho. Então, é aquela primeira cena lá, ao ar livre, à noite, e depois no caiaque, eu acho que são super essenciais para mostrar que aqueles personagens eles são reais e é o filme dizendo, olha, é por isso que vocês têm que se importar com ele. Super importante na construção de mundo. Eu achei uma coisa interessante quando eu estava dando uma pesquisada para relembrar sobre o filme, né, porque tinha muito tempo que eu tinha visto, que eles cortaram uma cena logo no começo do filme que ela tinha sido gravada por inteira, tinha ido até para pós-produção, e foi realmente só no momento final, no cut final do filme, que ela foi removida, que era uma cena que quando a Lina acordava dentro do laboratório, ela fugia, roubava a arma de um policial, se eu não me engano, de um dos seguranças, e saía para o lado de fora. E quando ela saía para o lado de fora, ela se dava de frente com com brilho, né? Com tipo aquele negócio. Era o primeiro contato dela com o brilho. E aí a psicóloga, eu não lembro se era agora a psicóloga ou se era a comandante da base, alguma coisa do tipo, chegava para dialogar com ela e mostrava que, tipo assim, de onde ela estava cercada. O único caminho que ela tinha para sair dali era atravessando o brilho. E eles resolveram tirar isso no momento da final, porque tirava um pouco da escolha dela de poder escolher ir para dentro do brilho, porque ela se via acuada, né? E nesse momento do diálogo das duas, ela falava de todos os problemas que tinha lá dentro, que as pessoas não voltavam. Ela explicava, tinha muita exposição sobre o que estava acontecendo dentro do brilho. E, mais uma vez, ela ficava aterrorizada quando ela sabia disso, a Alina. E eles resolveram tirar por mais um motivo, porque isso tirava o peso, mais uma vez, da escolha dela ir lá para dentro, porque quem em sã consciência, sabendo de tudo que ia ver lá dentro, todos os problemas que iam acontecer lá dentro, e ficando assustada, por que ela ia mudar de ideia de uma hora para outra e resolver entrar no brilho? Então, tipo, eu acho que uma lição muito legal que fica disso é que sua história não tá pronta até o final do final, cara. Tipo assim, às vezes você pode ter que cortar um capítulo inteiro, ou nesse caso uma cena inteira, uma sequência inteira, que não é só uma cena, porque ela não está conversando com o resto da sua história. Ela não está reforçando o caráter do seu personagem, as escolhas do seu personagem, o world building que você fez. Então, tipo, é interessante você ter esses momentos de pós-edição, de pós-produção, entre aspas, daquilo que você escreveu, porque muitas coisas que às vezes você está super afim de contar, são cenas incríveis, são capítulos incríveis, eles não conversam com o resto da sua história e não tem sentido eles estão ali, né? Então, acho que é legal esse negócio. Se ninguém tiver mais nada para falar, eu queria fazer uma proposta para vocês. Pode falar. Eu queria... tipo assim, é um pouco parecido com o que a gente acabou de fazer, mas eu queria perguntar que lição que vocês tiram desse filme? Tipo, o que vocês aprenderam com esse filme? Que vai dar para aplicar na escrita própria, assim? Tipo, uma lição só, ou pode ser mais de uma, mas assim, uma coisa que marcou vocês
né, nesse filme que vocês vão levar para a escrita de vocês? Ainda bem que você disse que é de escrita, porque eu já ia dizer, cara, nunca entra em buracos que você não sabe onde é que vai dar, meu. Sério, que Isso é uma lição agonia. de vida, né? Eu tava assistindo com Letícia e quando eu vi aquele buraco, eu disse, a filha da puta vai entrar. É a única coisa que ela não tem que fazer, ela vai fazer, sabe? É isso. Pedro é aquela tia assistindo filme que vai dando direcionamento pro personagem, né? Não entra aí! Não, não faz isso! Meu Deus, ela vai mudar para casa no assombrado, não acredito. Eu disse pra não entrar! Confesso que eu sou assim também. Mas vamos lá. Sobre a questão da escrita, eu pensei justamente em recomendar esse filme para vocês, para esse episódio, porque foi ele que me deu não o conhecimento que eu tenho, mas foi ele que aflorou muitas das técnicas que eu já tinha teóricas na prática. Porque a primeira vez que eu vi, eu já vi como todos os elementos do universo daquele mundo ecoavam nos personagens, nas falas, nos conflitos, as motivações exteriores, interiores, em tudo. Em tudo. E isso para mim me fascinou, e é esse o filme, a história que eu tenho como modelo para essa questão de construção de mundo e uma tessitura completa de uma obra. Eu acho que teve duas coisas que me marcaram muito ali, que primeiro, e foi por isso que eu propus para vocês aquela pergunta de antes, né? A questão do antagonismo, porque é uma coisa que eu custei muito aprender, não sei se eu já aprendi por completo, que é colocar forças antagônicas não necessariamente em pessoas, mas às vezes em ideias, no mundo, e ver ali, né, aquele filme em que nem você falou, tudo conspirava contra elas, inclusive às vezes os próprios desejos inatos delas, é uma lição do tipo assim, o que eu tô fazendo com os meus personagens? Será que o meu antagonista da minha história não é uma ideia e eu tô só personificando ele numa pessoa que no final é vazia, é só a representação de uma ideia que eu poderia desenvolver de maneira mais profunda, aplicar a uma sociedade inteira, ou, enfim, a um mundo inteiro, não sei. Então, acho que delimitar as suas forças antagônicas é uma coisa super importante, e eu acho que eu vi muito disso no filme e me fez repensar uma coisa ou duas sobre as coisas que eu tenho escrito. Bom, eu acho que a lição que eu tiro, além de todas essas que vocês falaram aí, é que o tema da sua história é o coração da sua história. Eu acho que a gente negligencia, né, Pedro, o poder das nossas narrativas, o poder das nossas histórias, dos nossos personagens. E, como eu disse mais cedo, eu acho que a ficção científica, mais do que qualquer outro gênero narrativo, ele te convida a brincar com conceitos muito complexos, muito abstratos, e construir seu mundo ao redor disso, né? E eu acho que o que eu aprendi principalmente com essa história, e eu com certeza foi o que eu aprendi com essa história, foi isso. Se eu não me engano, ela saiu em 2018, esse filme, né? E foi um ano muito difícil para mim, porque foi um ano que eu estava desempregado, foi um ano que eu estava terminando faculdade, se eu não estou enganado. Eu estava desiludido com a escrita e, tipo, eu me enxerguei em cada personagem da história de uma forma diferente. E o filme me afetou tanto que, tipo assim, depois eu tive que escrever esse conto, que não foi um conto para contar histórias para as pessoas, foi uma descarga mental mesmo. Foi tipo assim, foi a minha visão de quem eu seria, talvez, dentro do Brilho, se o Brilho tivesse expandido para o mundo inteiro, sabe? Tipo, a premissa do conto era essa. E aí eu trouxe o tema da história para o meu contexto, para a minha vida, assim, né? De, tipo, qual era o meu take daquilo? Qual era a minha perspectiva na autodestruição, no reflexo, na mutação, né? Tipo, para mim foi muito importante ter escrito essa história, porque eu senti que deu uma certa vazão para essa agonia que eu estava sentindo naquele momento. E por mais que não seja uma história que ficou incrível que eu escrevi, foi uma das histórias que eu tenho mais carinho, no sentido de que foi uma das histórias que eu mais gostei de escrever, porque foi um dos poucos momentos em que em que escrever para mim foi uma descarga, porque normalmente é um processo de criação, é um processo de não de alívio, mas um processo de realmente de me tornar mais feliz, de me tornar uma pessoa mais inspirada, porque eu gosto de escrever. Mas essa história em específico foi um momento de descarga. Então, eu achei assim, que a principal lição a gente tem muito poder com as nossas histórias se a gente tiver a fim de trazer um tema para elas. É o coração daquilo que você quer contar. E eu sei que é esse
o ponto principal de aniquilação, porque me tocou, porque reverberou comigo. Se fosse uma história sem tema nenhum, eu ia sair dela do mesmo jeito que eu entrei, e eu saí diferente, assim como todos os personagens saíram diferentes. Então, tipo assim, eu sinto que eu passei por uma jornada dentro da história, junto com os personagens, e eu saí dela melhor, vamos colocar assim. Eu enfrentei a minha própria autodestruição no final do filme. Então, enfim, achei assim que, para mim, é isso, a lição que eu tiro desse filme. Eu acho que é super importante falar sobre tema, porque eu acredito que a maioria dos autores, quando começa a escrever, não sabe direito sobre o que vai falar. E o tema é uma coisa que vem de maneira natural depois da escrita, né? E é o contrário do que o Alex Garland faz nesse filme, porque parece que desde a concepção dele, desde que ele leu o livro, decidiu fazer a adaptação, ele já tinha uma ideia mais ou menos de qual seria o tema por trás do plot, né? E para quem não sabe a diferença de tema e plot, vai assistir as aulas da Lumbra com a gente. Não sabe a diferença de tema e plot? Fale conosco. Então tá, última pergunta pra gente encerrar, rapidinha, que eu acho que isso é muito legal. O que de bom vocês andam vendo, ou andam lendo, ou andam consumindo para indicar pra galera? Eu acho isso muito legal, eu adoro quando falam isso de podcast, que eu sempre consumo um monte de coisa boa. Vai lá. Eu acabei de assistir, ontem eu assisti o último episódio da terceira temporada de O Conto da Aia, The Handmaid's Tale. Eu nunca imaginei que seria uma série tão boa. Claro, ela te dá muita aflição, mas é uma série muito boa, muito bem construída. Eu fiquei absolutamente apaixonado e puto da cara que a quarta temporada não deve ser esse ano por causa do coronavírus. Mas world building fantástico, e a gente devia falar dele num próximo episódio, mas continua. Não, a gente total deveria falar sobre o Conto da Aia. Eu acho que quando a gente começar o módulo 2 do Projeto Echo, sobre a Margaret Atwood, fica spoilers aí, a gente deveria sentar e fazer talvez alguns encontros sobre, mas world building fantástico, desenvolvimento de personagens muito bom, uso de técnicas tipo cliffhanger, muito legal. E, nossa, super apaixonado. Então, recomendo para todo mundo. E tem 3 temporadas, dá pra ocupar um bom tempo da quarentena. Pena que não terminou ainda. Bom, eu estava assistindo Penny Dreadful. Eu acho uma série muito legal. Eu fiquei receoso no começo de assistir, porque tinha muita gente viciada. E às vezes a gente fica assim, pô, essa hype aí não deve ser tão bom assim. Mas o primeiro episódio não vende bem a série. Ele é até bem bobinho em comparação com o resto. Eu terminei a segunda temporada essa semana, comecei a terceira temporada acho que ontem. E tem episódios fantásticos. Penny Dreadful é uma história que fala sobre aqueles folhetins, né, da Inglaterra, que surgiram na Europa aí, não sei que ano, né, 1800 e alguma coisa, que são histórias de terror e, né, dessas convencionais aí que a gente está acostumado, os clássicos, mas que apareciam nos folhetins, né, de jornal. E, cara, é muito incrível como o roteirista e o diretor conseguem trazer uma visão de colocar todos juntos em uma história que é orgânica, que cresce bem, com personagens assim que são muito legais. Eu acho que uma das coisas que eu mais assim aproveitei da série até agora é que a estrutura narrativa dela é muito clara. Se você estudar a estrutura narrativa de 3 atos, você sabe mais ou menos esperar certinho onde vão acontecer certas coisas. Mas ainda que elas aconteçam, te surpreende a forma como elas acontecem. Então, acho que é uma aula narrativa, é muito bom, é muito envolvente, eu gosto pra caramba de Penny Dreadful. Então, fica aí a recomendação. Então, a gente aqui tentou tecer uma discussão sobre como a construção de mundos, o world building não é só fazer um planeta, fazer um cenário, uma criatura, um idioma, um exterior, enfim, o que seja. Sim, refletir o tema, o coração da narrativa em todos esses elementos e em tantos outros que a gente acabou não citando mais precisamente. Para conseguir fazer, enquanto escritores, enquanto pessoas que estão aí tentando montar suas próprias narrativas, para conseguir fazer isso de maneira interessante, intrigante, de maneira consciente, é inevitável que a gente conheça as regras de escrita. Regras não no sentido mandatório, mas as recomendações escritas. E para saber fazer essa costura de maneira aí mais interessante, a gente tem um projetinho que ajuda o escritor brasileiro a conhecer as regras de escrita. Alguém quer falar do nosso projetinho? Eu quero falar do Alumbra, dizer que é um projeto que a gente montou nós 3, Yuri, Marina, eu,
e ele visa facilitar o acesso a determinados conteúdos que nem sempre são tão fáceis para escritores brasileiros, né? E aqui a gente está falando de cursos no exterior que são em inglês ou que custam muito caro, ou às vezes um livro que já não é mais de tão fácil acesso. Então a gente tem feito encontros todos os sábados, por módulos, dividido em módulos. Atualmente a gente está falando sobre a Masterclass do Neil Gaiman, e de maneira super colaborativa. Então quem quiser participar pode entrar no nosso canal do Discord, procurar a gente nas redes sociais para entender melhor o projeto, para participar dos grupos. E quando encontrar a gente num sábado, só abrir o microfone e começar a falar. Todo mundo é bem-vindo e a gente vai ficar muito feliz de ver o grupo crescendo cada vez mais. Já estamos ativos no Instagram, no Twitter, como alumbra_br. É isso mesmo? Isso mesmo. E é isso, então. Muito obrigado, galera, por escutarem. Muito obrigado vocês dois pelo tempo e por essa discussão maravilhosa. Espero que tenha sido bem interessante, tanto para a gente que está participando, para quem está ouvindo aí. E acompanhe o que a gente vem produzindo, porque vai ter mais coisas no futuro. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ouvindo a gente discutindo. Continuem participando conosco lá nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais. E nos vemos por aí. Um beijo e um abraço para todos. Valeu! Beijão. Agora que vem a musiquinha de final. Botar a musiquinha de aniquilação, filho. Aquela musiquinha muito foda.